como vai? Bem-vindos a mais um vídeo do programa Seu Emprego, Seu Futuro. Meu nome é José Francisco de Moraes, eu sou diretor e treinador da Comanda Educação Corporativa. Minha experiência é de treinar aproximadamente 180 mil profissionais através da Comanda Educação Corporativa. E o tema de hoje está relacionado com como atuar nas entrevistas de seleção de pessoal. No último vídeo eu comecei a falar sobre esse temário e hoje eu vou dar prosseguimento. Então, quando você for chamado a participar de uma entrevista profissional, a uma entrevista de seleção de pessoal, saiba que o entrevistador está lá te esperando, ele está muito bem preparado para entrevistar você. Em geral, o entrevistador ele segue um padrão, ele segue um roteiro, ele planeja a entrevista. E ele vai avaliar você em relação a 4 históricos: o histórico profissional, o histórico acadêmico, o histórico familiar e o histórico social. Em geral, ele começa pelo histórico profissional e ele vai fazer perguntas durante quase a metade da entrevista. Ele vai dedicar às perguntas voltadas à sua experiência profissional. Então, ele vai iniciar fazendo-lhe perguntas abertas, perguntas que vão levar você a discorrer sobre a sua experiência profissional. Vamos dar um exemplo prático disso. A pergunta clássica que eles fazem é a seguinte: faça-me um histórico da sua experiência profissional, desde o primeiro emprego até o último emprego. Fale-me sobre essa experiência, em especial aquelas que têm relação direta com a vaga a qual você está concorrendo aqui na empresa. Aí você começa a discorrer sobre a sua experiência. Depois de ter feito essa primeira pergunta, que é uma pergunta do tipo aberto, a famosa pergunta aberta, para você sentir a vontade de ir deslanchando na entrevista, e começar a deslanchar na entrevista, ele vai começar a fazer perguntas específicas. É quando ele começa a talvez dificultar um pouco para você, porque ele vai pedir que você fale especificamente sobre experiências, né, que agregaram valor e alavancou a sua maturidade profissional. Exemplo de pergunta específica: imaginando que você esteja concorrendo a uma vaga de analista de compras. Uma pergunta específica é: você me disse que você desenvolve fornecedores. Como é que você faz isto? Me dê detalhes a respeito. Como é que você avalia a credibilidade de um fornecedor para poder entrar no seu portfólio de quem vai fornecer para você? Ou se você estiver concorrendo a uma vaga para analista financeiro, por exemplo, uma pergunta específica que ele pode fazer é a seguinte: você me disse que você usou a criatividade para fazer uma análise de crédito, para conceder crédito para um cliente potencial. Me dê detalhes. Como é que você usou essa criatividade para você, então, aprovar esse crédito para o seu cliente potencial? Então, nota que eles começam com perguntas abertas, gerais, facilita para você, porque você começa a discorrer e dar respostas mais à vontade, mas para você, se você começar a desviar, perder o foco, o que ele faz? Ele vem com perguntas específicas para poder trazer você para o foco daquilo que ele interessa. Por quê? Qual é o objetivo da entrevista profissional? Ele quer colher informações suas para poder fazer o parecer final, te recomendar ou não para você ir para a entrevista final com o chefe lá do setor que possui a vaga. Depois que ele trabalha com perguntas gerais e específicas, ele costuma ir para perguntas que buscam por prova contrária. O que é isto? São perguntas que ele vai formular para você falar de acertos e erros na sua experiência vivida no campo profissional. Então, eu vou dar um exemplo prático. Eu estive participando da seleção de um engenheiro elétrico para um cliente nosso há algum tempo atrás. Nessa entrevista estava presente o gerente operacional, que também fazia perguntas ao candidato, e o gerente de recursos humanos, que observava o andamento dessa entrevista, para fazer as suas observações. E eu fiz uma pergunta para ele interessante, perguntei: o que você fez de relevante lá no seu último emprego que marcou você como engenheiro elétrico? Ele respondeu: eu consegui consertar um defeito crônico de natureza eletrônica nos elevadores lá da empresa. Aí eu vim com uma pergunta que busca prova contrária: e me cita uma experiência em que você errou, em que você não se deu bem. Ele falou: eu enchi uma laje de concreto, e quando eu retirei concreto e montei um corpo de prova e mandei para o instituto analisar a qualidade do concreto, o laudo indicou que o concreto não estava adequado para aquela laje. Eu informei a minha chefe dessa falha, nós decidimos quebrar toda a laje e fazer novamente a concretagem da laje. Isso foi muito bom, porque ele foi honesto, ele foi sincero. Isso é muito importante para uma entrevista, você ser sincero, ser honesto, ser íntegro. Isso vai contar ponto a seu favor. Mas saiba que falar de falhas não há nenhum problema. Você vai falar de acertos, você vai falar dos seus pontos fortes,
mas também vão lhe perguntar sobre pontos a melhorar e você vai falar sobre eles. É importante você ser transparente, ser leal, sincero e ético na entrevista. Certa vez perguntaram ao Jack Welch, o ex-presidente mundial da General Electric nos Estados Unidos, que foi eleito no século XX o melhor executivo norte-americano, perguntaram para ele qual era a razão do sucesso dele como CEO da GE ao redor do mundo. Ele disse: o meu sucesso em grande parte é explicado pela minha capacidade de montar equipes e desenvolver equipes. E perguntaram ao Jack Welch: mas como é que você faz para montar as equipes? Ele falou: o mais importante é eu acertar na seleção. Aí perguntaram para ele: o que é importante numa seleção de pessoal? Ele falou: a entrevista é fundamental. E eu faço uma pergunta que é decisiva para os candidatos quando eu ouço entrevista. E a pergunta é o seguinte: fale-me das razões que levou você a deixar seus empregos anteriores. Então é muito importante você ser sincero e saber que vão lhe perguntar sobre as razões pelas quais você deixou seus empregos anteriores, porque realmente essa resposta diz muito a seu respeito. E isso vai dar informações para o selecionador poder avaliar você e fazer um laudo sintético para enviar para a área requisitante. No próximo vídeo falaremos ainda sobre a entrevista de seleção. Vamos abordar como é que é avaliado o histórico escolar, o histórico familiar e o histórico social. Eu agradeço muito pela sua atenção e até o próximo vídeo. Um grande abraço, sucesso!